O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhais medo, Maria, porque encontrastes graças diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerado estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem, gloriosa e bendita. Amém. Ave Maria, cheia de graça. Santa Maria, tudo que começa tem um fim. Amém? Nós começamos na sexta-feira o acampamento, o encontro Maranatá, e nesse domingo, nesse horário, nós estamos finalizando o acampamento. Isso precisa dizer para nós algo muito importante. Tudo tem um fim. Inclusive, a história da humanidade nesta dimensão humana, mortal, terá um fim. Um dia Jesus voltará para estabelecer a eternidade. Quando Jesus vier julgar os vivos e os mortos, ele vai vir para estabelecer a eternidade. Essa realidade, como nós a conhecemos, passará. O mundo vai ser destruído, vai ser virado do avesso. O Padre Jonas dizia assim: se o mundo virar do avesso, Deus faz algo para que ele seja aquilo que ele quer. Não é? O termo grego para essa realidade desses céus novos e terra nova é a palingenesia. Ou seja, é um novo Gênesis, é uma nova criação. Mas uma criação eterna, onde não haverá mais morte, nem dor, nem sofrimento, e nós seremos tudo em Deus, e Deus será tudo em nós, e nós viveremos a felicidade plena. Viver o advento é olhar para essa dimensão, é tocar nessa dimensão do fim.
da finalidade. E a finalidade sempre é Cristo. Nós vimos nas leituras desse dia da Imaculada Conceição o remédio para aqueles que precisam ser curados ou preservados na sua imunidade espiritual para enfrentar essa realidade do mundo em que nós estamos. Ontem, na parte da tarde, eu pude fazer a pregação dentro do tema que me foi dado e trazer os textos bíblicos, Lucas 17 e Mateus 24, quando Jesus dizia assim: a vinda do Filho do Homem acontecerá quando a geração for como a geração de Noé. Depois no Lucas 17 ele dizia, como a geração de Noé e de Ló. E eu expliquei lá na pregação o que era que estava acontecendo na geração de Noé e o que estava acontecendo na geração de Ló. Uma geração dada ao pecado, inclusive no livro do Gênesis, no capítulo 6, está escrito que Deus se arrependeu de ter feito o homem, porque a maldade cresceu tanto na terra, que Deus olhou e ele se entristeceu. Ele se entristeceu ao ver a criação mais bela e perfeita, o ser humano, o nível de corrupção, o nível de pecado, o nível de indiferença que a humanidade havia atingido naquele período específico do tempo de Noé. Ainda no versículo 12 do capítulo 6, vai dizer que a violência tomava toda a face da terra. Existia uma realidade geral de corrupção e de pecado. E a geração de Ló, a gente vai ver Ló lá no livro do Gênesis já, né? Ló, sobrinho de Abraão, morando em Sodoma e Gomorra, e Deus diz para Abraão, olha, eu vou ter que acabar com Sodoma e Gomorra por conta do pecado. Mas lá não tem 50 justos, vocês lembram? Né, desse diálogo? Não tem 40, não tem 20, não tem 10. Não, só tinha a família de Ló. E em Sodoma e Gomorra, o pecado estava alastrado e publicizado. Então Jesus diz assim, quando o Filho do Homem vier, será como na geração de Noé e Ló. Os homens se casam, se dão em casamento, comem, bebem, fazem festa, plantam e colhem, mas estão distantes de Deus. Escolheram o pecado. Uma geração corrompida, depravada, que propagandeia o pecado e os atos pecaminosos, onde essa publicização do erro é louvada pelos homens. Verdade ou não é que nós estamos numa geração parecida com a geração de Noé e de Ló? Estamos ou não? O que você vê lá fora indica isso? As notícias que nós ouvimos indicam isso? As coisas que nós vemos nas nossas cidades indicam isso? Que a nossa geração parece-se com a geração de Ló e de Noé? É verdade, parece, não é? Só que nós não podemos fazer cálculos. Deus não deixou para nós o ano, o mês, o dia e a hora em que Ele iria voltar, mas Ele deixou sinais. E esse sinal da iniquidade, esse sinal do pecado generalizado está diante dos nossos olhos. E se a gente se perder na nossa visão humana, nós vamos desistir também. Se a gente se fixar no negativo, se a gente não rezar, a gente vai sucumbir também. Se a gente não for fiel ao contato diário com a palavra, nós seremos convencidos pelos hereges, pelos apóstatas. Nós seremos convencidos pelos inimigos de Deus. Por quê? Uma mentira que vai sendo repetida e propagandeada e disseminada em a gente está falando que nós estamos celebrando 35 anos de TV Canção Nova. Para que a TV Canção Nova existe? Para preparar um povo bem disposto para a vinda gloriosa do Senhor. E isso diz de pregar a boa nova, pregar o evangelho, levar esse evangelho
aos rincões, a tantos lugares onde talvez ele não chegaria. Quando eu celebrava a missa do clube da evangelização, eu celebrei por 15 anos a missa do clube aqui em Cachoeira, eu recebia testemunhos de lugares, principalmente na região amazônica, tinha pessoas que andavam 4 horas de barco para chegar num lugar onde tinha uma televisão para assistir a TV Canção Nova e viver a missa do clube da evangelização. Depois que terminava a missa, 10 horas, né? Ou melhor, era 10 horas, depois da adoração, eles pegavam o barco 10 horas, andavam mais 4 horas para chegar em casa. Mas eles iam aonde tinha uma TV Canção Nova para eles assistirem, para eles ouvirem a boa nova, para eles... E quantos testemunhos de milagres, de curas dessas pessoas que através da TV, que semeia o bem, a esperança, que proclama a boa notícia, que prepara um povo bem disposto. Agora, você imagina quando a finalidade de um meio é usada para propagandear o pecado, o erro, a mentira. E isso vai sendo semeado na cabeça das pessoas, no imaginário coletivo. Isso vai mudando o padrão moral, isso vai mudando o padrão dos pensamentos das pessoas, o comportamento das pessoas. É como se fosse produzido até mesmo uma lavagem cerebral. Porque aquilo vai sendo ali, disseminado. E olhe lá, né, em imagens e sons, em frequências que nós nem temos conhecimento. Por isso, nós precisamos entender, quando o apóstolo Paulo vai dizer sobre aquilo que na carta aos Efésios, no capítulo 6, ele vai falar da armadura do cristão. Existe algo que eu e você precisamos ficar muito atentos, que o apóstolo Paulo diz. Nós precisamos colocar o capacete do quê? Da salvação. A nossa cabeça precisa ser protegida. Você percebeu como que Eva foi convencida a duvidar de Deus? Pela lábia. Pela lábia. A serpente tinha uma lábia. Eu anotei aqui em algum lugar, que as minhas colinhas são grandes, eu anotei aqui em algum lugar, achei já, algo que Santo Agostinho diz. Olha o que Santo Agostinho diz. O diabo não tem poder para dominar, mas tem astúcia para persuadir. O poder do diabo é limitado. Ele tem um poder limitado, ele tem uma ação limitada, é limitada por Deus. Só que ele tem a astúcia de persuadir. Meu Deus, eu te peço hoje, nesse dia em que nós estamos completando 35 anos de TV Canção Nova, que venham mais 35, 70, que venham mais 140, até a sua vinda gloriosa. E que a TV Canção Nova se espalhe e chegue em todos os recantos dessa nação e além Brasil, para que a astúcia do diabo seja vencida pela força da palavra de Deus proclamada 24 horas. Porque essa palavra tem poder de transformar e de combater. Porque é uma outra arma que Paulo diz que nós devemos pegar. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada ela é usada para atacar e para defender. Então nós precisamos pedir a Deus que a TV Canção Nova, que o sistema Canção Nova de comunicação cresça e chegue onde nós ainda não chegamos, para exatamente impedir que o diabo, que não tem poder de dominar, mas tem astúcia para persuadir. E o que ele fez com Eva? Persuadiu que Deus estava mentindo, que Deus estava enganando eles. Olha, Deus falou para vocês que vocês não podem comer do fruto da árvore do centro do jardim, exatamente porque se vocês comerem, vocês serão como Deus. Persuadiu. E Eva caiu como uma bobinha, ficou dialogando com o diabo, ficou ouvindo as coisas do diabo. Então toma, e eu já vou dizer aqui para você, abrindo parênteses, toma cuidado, perceba se aquilo que você está escutando não é do diabo, perceba se aquilo que você está assistindo não é do diabo, se aquilo que você está vendo no seu celular não é do diabo, não está propondo aquilo que o diabo propõe. Ele é o pai da mentira,
Ele é o príncipe desse mundo, vai dizer nosso Senhor, e depois o apóstolo Paulo também. Ele é aquele que persuade. Então, tenha muito cuidado, porque talvez você esteja dialogando com o diabo sem saber que está dialogando com ele, porque você acha, não, é tudo muito legal, olha aqui, não tem problema nenhum, eu sou uma pessoa madura, eu sou, né, já um homem resolvido, uma mulher resolvida, então nada me atinge, eu já estou pronto, tem tanto tempo de caminhada. Deixa eu dizer para você, Paulo mandou avisar, quem está de pé, cuide para não cair. Quem está de pé, cuide para não cair. Não caia na lábia. Você está me ouvindo? Quem aqui está me escutando? Levanta a mão e diga eu. Fica com a sua mão levantada. Eu estou pedindo, Senhor, que aqueles que o Senhor me confiou nessa tarde de domingo não caiam na lábia do diabo. E que a sua palavra pregada hoje, se alguém estava acorrentado por Satanás na sua mente, na sua memória visual, na sua memória auditiva, na sua vontade, nas suas atitudes, que pela força e pelo poder da pregação da palavra, esses irmãos e essas irmãs sejam libertos, aqui e em qualquer lugar que elas estiverem, em nome de Jesus, amém. Pode aplaudir a libertação que acontece na sua vida. Porque a palavra, quando ela é proclamada, ela tem poder, ela transforma. Ela não é uma palavra qualquer, ela é a palavra de Deus. Então, cuidado, porque o diabo ele não tem poder para dominar, mas ele tem astúcia para persuadir. Veja, Eva foi persuadida. E eu posso te contar uma coisa? Posso? Que talvez você não saiba. Eva era imaculada. Eva foi criada sem pecado. Por isso que a nova Eva que nós celebramos hoje é imaculada, preservada sem o pecado. E mesmo sendo imaculada, quando ela se deixou persuadir, Eva se deixou persuadir pelo demônio, ela pecou. Ela pecou. Ela rendeu-se àquela sedução. Ela rendeu-se àquilo que estava ali sendo falado pelo demônio. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Lá no capítulo 24 de São Mateus, nós vamos ver algo muito importante. No capítulo 24, versículo 12. Está escrito assim: a iniquidade crescerá tanto que o amor esfriará no coração de muitos. Então, eu comecei dizendo da geração de Ló e de Noé, não foi? Sim ou não? Então, hoje, pela globalização e os meios de comunicação social, a gente pode ter uma ideia cada vez mais exata do estado espiritual da humanidade, no seu conjunto, em tempo real. Por isso que eu perguntei para você, se esta geração que nós estamos se assemelha a de Noé e de Ló, o que você disse? Sim, porque nós temos acesso, nós tocamos, nós vemos, nós ouvimos, nós recebemos notícias. E por isso, eu e você, que estamos num acampamento, num encontro sobre a vinda gloriosa de Jesus, nós precisamos entender que a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição dizem que quando se aproximar os dias da vinda gloriosa do Senhor, ou seja, a manifestação do anticristo que antecede a vinda gloriosa do Senhor, o ambiente generalizado do pecado estará totalmente estabelecido. E quando nós ouvimos a palavra iniquidade, se você for no original grego, a palavra que traduz iniquidade, na verdade, a tradução do grego para o português colocou iniquidade. A palavra que está lá é anomia. A anomia vai dizer o texto grego. Aí eu vou falar duas palavras gregas para você, não para você aprender o grego que não dá para ensinar agora. Mas lá está escrito assim: a anomia crescerá tanto que o ágape esfriará no coração
de muitos. A anomia, um estado de anomia. Vamos olhar para a humanidade, um estado de anomia, um ápice de anomia. Se esfriará a caridade dos corações. Aquele amor que dá vida, aquele amor que acredita, não é o amor erótico que um casal tem um pelo outro, não é o amor filia, que é o amor de amizade, não, é o amor que é capaz de dar a vida, é o amor efetivo, é o amor que move o coração de nós consagrados da Canção Nova, porque é o amor ágape que nos faz consumir a nossa vida pelo povo de Deus, pela salvação do povo de Deus. Deixa eu te dizer, é o amor ágape que me faz estar paramentado. Você não imagina o peso dessa casula e o calor que está aqui debaixo. Que me faz estar paramentado, suando aqui, é o amor ágape, é esse amor que é dar a vida. Eu poderia estar lá em casa, deitado na rede. Quando o departamento de eventos mandou mensagem para mim, olha, você pode estar no acampamento no final do ano, e que eu disse o meu sim. O meu sim foi dado por causa do amor ágape, é o amor que dá vida. Eu estou disposto a dar a vida pela salvação das almas. É isso que move o coração. Mas a iniquidade, a anomia, e você vai entender o que é. Sabe o que é anomia? A anomia é a negação da lei. O prefixo a, ele diz de negação. E nomos faz alusão primordialmente à lei natural, ao direito natural, aos costumes tradicionais, à ordem própria da criação. Então, a palavra está dizendo que no fim dos tempos vai se normalizar a negação da lei natural e da ordem natural. A anomia se espalhará tanto, crescerá tanto, que o ágape esfriará no coração de muitos. Então, o que é essa lei natural? Deus criou o ser humano com uma série de leis na sua consciência. A lei natural, que ele pode escolher o que lhe permite discernir do bem e do mal, o que lhe indica o que ele deve fazer, o bem e evitar o mal. Isso está em nós. Isso é uma condição da natureza humana, uma condição ontológica, diz do ser humano. Então, onde se expressa a lei natural? Pergunta para quem está do seu lado, onde se expressa a lei natural? Pergunta para quem está do outro lado, onde se expressa a lei natural? Porque às vezes a gente pergunta só para um lado, a pessoa fica chateada, né? Nem deu bola para mim. Na verdade, às vezes as pessoas nem gostam muito disso, de perguntar, né? Porque o amor tem esfriado tanto que a gente entra na igreja, não olha nem para quem está do lado, não diz um bom dia, boa tarde, boa noite. A gente tem sido indiferente dentro da própria igreja. Não é verdade? Estou mentindo? Não. Eu faço a minha, entro, rezo, saio, pronto, acabou, tchau. Não sei quem sentou do meu lado, e olha que diz que é meu irmão, né? Não diz? Não dizem por aí que nós somos irmãos? Então os irmãos nem se olham mais. Aí eu vou dizer, né? Eu sou sanguíneo, fico meio sanguíneo hemorrágico. Mas o arcebispo Fulton Sheen vai dizer o seguinte: o pecado da geração moderna, da modernidade, é esquecer-se que tem uma alma para salvar. E os homens modernos vivem 3 alienações. Eles estão separados de si mesmos, separados do seu próximo e separados de Deus. Não é isso, meus irmãos, que nós estamos vivendo? Eu acabei de dizer, a gente entra nas nossas paróquias, somos indiferentes. Indiferentes. A gente não olha, está nem aí, não quero nem saber quem é. Às vezes até me incomoda o jeito daquela pessoa. A iniquidade crescerá tanto, a anomia crescerá tanto, que o amor, o ágape, esfriará no coração de muitos. A alienação de si mesmo. As pessoas não têm mais tempo nem para fazer exame de consciência. Tem gente que chega no confessionário e diz assim: eu não peco não, padre. Aí tem hora que você fala assim: ô, maculada. Porque a pessoa não é capaz de fazer um bom exame de consciência. Não se conhece, está alienada de si mesma. Sabe, vai ler a vida dos santos. Quanto mais santos eles se tornavam, mais pecadores eles se sentiam. Mas o pecado os incomodava.
Então, alienar de si mesmo. O celular tem roubado a gente de nós mesmos. As dancinhas do TikTok têm roubado a gente da gente mesmo. A gente fica perdendo tempo na televisão, perdendo tempo nas redes sociais, perdendo tempo em... E a gente se esquece de nós. E o pior, a gente está separado do próximo. Quantas famílias que sentam na mesa para comer com o celular na mesa. Você deveria colocar uma ordem na sua casa. Quando nós estivermos na mesa, é proibido o celular. Arruma a caixinha, vai deixar lá na caixinha. Ah, mas eu estou esperando a resposta. Depois que a gente terminar de comer, vamos olhar no olho do outro? Os casais não se olham mais, não se conhecem mais. Por quê? Está alienado do próximo. Eu estou alienado de mim mesmo. Olha o processo. Aí eu vou entrar numa seara que talvez não é ela, mas não vai dar tempo de explicá-la. Mas vamos imaginar assim. A inteligência artificial sabe muito bem como te prender. A inteligência artificial sabe muito bem como te prender. Você já ficou com o celular perto de você numa conversa e falou assim, eu queria comprar um sabão em pó que fica mais branca a roupa. Quando você abre o celular, te oferta o sabão em pó. Parece que o celular está te escutando, não é verdade? Inteligência artificial. E ela sabe como nos prender. Ela foi feita para nos prender. Para que esse processo se aprofunde. Que processo? A alienação de mim mesmo, a separação de mim mesmo e a separação do próximo. E a terceira separação, que é consequência. Vocês lembram o que São João disse? É mentiroso quem diz amar a Deus e não ama o seu próximo? Vocês lembram que São João, evangelista, disse isso na primeira carta? É mentiroso aquele que diz que ama a Deus, mas não ama e não tem respeito pelo seu próximo. Como eu vou amar a Deus que eu não vejo, se eu não amo o meu irmão que eu vejo? Então, a alienação de si mesmo, a alienação do próximo, consequentemente vai me levar à alienação, à separação de Deus. E aqui está o segredo para nós permanecermos de pé até a volta do Filho do Homem, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ou até o nosso encontro com Ele. Porque deixa eu dizer para você, um dia a sua vida chegará ao fim nesta terra, se Jesus não voltar. Você tem consciência disso ou não? Pode ser hoje. Deus me livre, credo em cruz, Padre Roger. Pode ser, eu não sei, meu irmão. Eu não sei que dia que eu vou. E nem quero saber. Eu só quero estar preparado. Dá um sorrisinho para o padre e fala assim, eu só quero estar preparado. Diga forte, eu só quero estar preparado. Cutuca o seu irmão que está do seu lado e diga, você precisa estar preparado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria que Jesus voltasse hoje? Não sei. Você gostaria que Jesus voltasse hoje? Eu gostaria. Porque eu aprendi com o Padre Jonas a Bíblia a estar preparado todos os dias. Eu aprendi em cada pregação, com o testemunho de vida, com os ensinamentos, que eu preciso estar preparado todos os dias, porque o Senhor virá e não tardará. Agora, se Ele não vier nesta geração anômica, nós estamos numa geração anômica, iníqua. Se Ele não vier nessa geração anômica, eu irei e então estarei preparado. Ele vai me pegar de surpresa, não vai mandar o recado, não vai falar a hora. E se alguém tiver alguma revelação do dia que eu vou morrer, pode ficar para você. Eu estou preparado, eu só quero estar preparado.
preparado. Segura na mão de quem está do seu lado. Balança a mão desse irmão e diga: você precisa estar preparado. Balança a mão dele, olha para quem está do outro lado para ele não se sentir abandonado e fala assim: você precisa estar preparado. Diga: Jesus, pelas mãos da Imaculada, eu te peço hoje que, se esse irmão não estava levando a sério a preparação para a vinda gloriosa de Jesus, que a partir de hoje aconteça uma grande transformação na vida, no coração, na mente, nas escolhas, na decisão desse meu irmão. Que ele saia dessa missa dominical, da solenidade da Imaculada, decidido a estar preparado, a viver todos os dias, esperando o Senhor chegar na aurora. Que hoje o Senhor coloque juízo na cabeça desse meu irmão, e que ele se liberte da alienação de si mesmo, da alienação do próximo e da alienação de Deus. Espírito Santo, que esse meu irmão escute a voz do Pai, que todos os dias dirá, como disse para Adão: Adão, onde estás? Pergunta esse irmão que está de lado: como é que é o seu nome? Qual é o nome que está escrito lá no livro da vida? Qual o seu nome? Deus vai perguntar: aonde você está? Eu tenho te esperado. Eu quero ter um relacionamento contigo. Eu quero ser seu amigo. Eu quero andar com você à brisa da tarde. Eu quero. Onde estás? Estou aqui escondido atrás da moita. Adão respondeu: mas por quê? Você comeu do fruto que eu falei que não é para comer? Não, a mulher, né, a Eva, a mulher que você me deu, ela me deu o fruto, eu comi. Mas Eva, o que aconteceu? Mas foi a serpente. Balança a mão desse irmão e diga: a partir de hoje, Espírito Santo, que esse meu irmão esteja religado espiritualmente a nosso Senhor Jesus Cristo, ao mistério da redenção, à obra da salvação, e ele cresça em intimidade, em relacionamento com o Senhor. Mas também, Espírito Santo, eu estou fazendo o processo contrário, religando esse irmão ao Senhor. Espírito Santo, religue esse irmão ao próximo, às pessoas que convivem com ele, à família dele, às pessoas com quem ele trabalha, aos amigos. Desliga esse meu irmão da rede que ele está preso, para que ele se volte para o próximo. E eu estou te pedindo, Espírito Santo, depois de religá-lo a Deus e ao próximo, religa esse irmão a si mesmo, e que ele se reconheça. Balança a mão desse irmão e diga: que ele se reconheça. Que você se reconheça. Balança a mão dele e diga: que você se reconheça, criatura. Ô bênção, que você se reconheça. Está segurando na mão dele? Sabe como ele precisa se reconhecer? Você vai proclamar sobre ele o versículo 5 da carta aos Efésios, no capítulo 1. Balança a mão desse irmão e diga: ele nos predestinou para sermos os seus filhos adotivos, por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão de sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça com que ele nos cumulou no seu bem amado. Balança a mão desse irmão: você tem graça
bênção, tudo para se religar com o Pai, com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, com os irmãos e reconhecer quem você é. Você não é um animalzinho, como o mundo quer fazer de você, uma pessoa que só age pelo instinto. Fala para ele, estou falando para você falar mesmo. Uma pessoa que só age pelo instinto, pelas paixões da carne, que é conduzida e manipulada por esses meios corrompidos. Não, o Pai quer, o Pai das misericórdias, quer que você se reconheça como filho amado de Deus. Aleluia. É isso. Ele quer que você se reconheça como filho, como filha. Porque Ele tem um projeto, e o projeto dele é de salvação. Ele não é um projeto de condenação. Veja só, Ele preparou a Virgem Maria, concebida sem o pecado, para que ela gerasse o fruto da nossa expiação, da nossa redenção e da nossa justificação. Eva era imaculada e pecou. Maria foi concebida imaculada, sem o pecado original, para ser a mãe daquele que veio curar a humanidade, que veio dizer para mim e para você: vocês são filhos, vocês são filhas, vocês foram criados para o céu, vocês pertencem à eternidade celeste, eu não criei vocês para o inferno. Celebrar a Imaculada Conceição é entender isso. Você é cidadão do céu. E olha que decisão linda de Deus. Eu vou ler para você. Eu trouxe o catecismo. Você tem esse livrinho aqui? Se não tem, trate de comprar. Está me ouvindo? Na loja Canção Nova tem. É tão fácil a linguagem. Olha como que o catecismo vai explicar a Imaculada Conceição, que a gente está celebrando hoje. Para ser a mãe do Salvador, Maria foi enriquecida por Deus com dons dignos para tamanha função. É isso que os nossos irmãos protestantes não entendem dos dogmas marianos. Porque eles acham que os dogmas exaltam Maria, mas os dogmas exaltam Jesus. Para ser a mãe do Salvador, Maria foi enriquecida por Deus com dons dignos para tamanha função. No momento da anunciação, o anjo Gabriel a saúda como cheia de graça. Efetivamente, para poder dar o assentimento livre de sua fé ao anúncio de sua vocação, era preciso que ela estivesse totalmente sob a moção da graça de Deus. Ao longo dos séculos, a igreja tomou consciência de que Maria, cumulada de graça por Deus, foi redimida desde a concepção. É isso que confessa o dogma da Imaculada Conceição, proclamada em 1854 pelo Papa Pio IX. A Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda a mancha do pecado original. Mas por causa de quem? Do Salvador da humanidade. Esta santidade resplandecente, absolutamente única, da qual Maria é enriquecida desde o primeiro instante de sua conceição, lhe vem inteiramente de Cristo, em vista dos méritos de seu Filho. Foi redimida de modo mais sublime, mais do que qualquer outra pessoa criada. O Pai a abençoou com toda a bênção espiritual nos céus em Cristo. Nela a escolheu antes da fundação do mundo para ser santa e imaculada diante dele no amor. Os padres da tradição oriental chamam a Mãe de Deus de a toda santa, Panagia. Celebram-na como imune de toda mancha do pecado, tendo sido plasmada pelo Espírito Santo e formada como uma nova criatura. Pela graça de Deus, Maria permanece por toda a sua vida pura
de todo o pecado pessoal. E encerrar esse acampamento sobre a temática dos fins dos tempos, como a solenidade da Virgem Maria, é escutar um grito do céu: peçam o socorro a ela, porque eu coloquei inimizade. Eu coloquei inimizade entre ela e a serpente, entre a descendência dela e a descendência da serpente. Ela te ferirá a cabeça, esmagará a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. São Luís Grignon Maria de Montfort dizia assim: aos que Deus quer fazer muito santo, Ele o faz muito devoto da Virgem Maria. A santidade é o oposto daquilo que é a anomia. A anomia é a rebelião contra a lei natural, e a lei natural é a palavra de Deus, os 10 mandamentos e o ensinamento do magistério da igreja, em toda a sua doutrina e em sua moral, em tudo aquilo que foi desenvolvido pelos séculos dos séculos dos séculos até chegar em nós. Para que nós sejamos fiéis, nós precisamos recorrer ao auxílio daquela que foi preservada sem o pecado, porque nela tem todas as virtudes que nós precisamos para não entrar num sistema anômico, para não viver a experiência que este mundo está vivendo, de virar as costas para Deus, de não aceitar mais a palavra de Deus, de não aceitar mais os ensinamentos da igreja, de não viver mais aquilo que se deveria viver, para que você não seja contaminado por esse sistema anômico. Eu vou dizer para você algo que Nossa Senhora falou na nossa língua. Qual é a nossa língua? Português, não é? Ela disse: no fim, o meu imaculado coração triunfará. Nossa Senhora revelou para Lúcia que Jacinta e Francisco iriam morrer rapidinho. E a Lúcia fala para Nossa Senhora: e eu? Ela disse: você vai ter que viver muito tempo, porque você vai ter que propagar pelo mundo a devoção ao meu imaculado coração. Lúcia fica triste, e Nossa Senhora diz para ela: por que você está triste? Ela diz: porque eu queria ir para o céu. Ela disse para Lúcia: não se entristeça, porque eu estarei com você todos os dias, e o meu imaculado coração será o seu refúgio e o caminho mais rápido para você chegar até Deus. Deixa eu te dizer, ao fim desse acampamento Maranatá, diante dessas leituras, diante daquilo que eu já disse sobre o sistema de anomia, da rebelião contra a lei natural, a lei de Deus, tudo aquilo que fala da tradição, do ensinamento da igreja, tudo aquilo que esse mundo está vivendo, você precisa estar no Imaculado Coração de Maria. Você precisa sair desse acampamento dizendo: mãe, eu te convido a me ajudar a viver a virtude da obediência, para que eu não seja desobediente como aqueles que vivem a anomia são. Mãe, eu te peço que a senhora me ensine a viver a pureza, porque a senhora é toda pura, para que eu não seja contaminado pelos pecados sexuais, da luxúria que são disseminados e publicizados no nosso tempo. Mãe, eu preciso da sua humildade para que eu entenda que eu dependo totalmente de Deus para ser santo. Me guarda no seu imaculado coração, porque aí será o meu refúgio. Eu te garanto, se você se guardar no Imaculado Coração de Maria, quando Jesus voltar, você estará preparado para esse encontro. Porque uma mãe sempre educa e conduz o seu filho para o bem, para o que é certo, para o que lhe protege. Não é assim? A mãe fala assim: não faz isso, a gente tema, não sobe aí. Você vai, sobe, cai, desobedece.
Então, nós precisamos voltarmos para o Imaculado Coração de Maria, que triunfará, e dizer: mãe, me guarda, porque o diabo não pode se aproximar desse lugar tão puro e santo que é o seu Imaculado Coração. Você está disposto? Quem está disposto, diga eu. Ixi, não me convenceram não. Se não convenceu a mim, imagina se convenceu a Deus e a Virgem Maria. Você está disposto? Você está disposto de verdade? Se coloca de pé, como alguém que vai entrar nas fileiras do exército de Deus. Nas fileiras do exército de Deus, no coração imaculado da Virgem Maria, aquela que foi preservada do pecado original. Ela também foi redimida por Cristo. Durante muito tempo, os teólogos discutiram, até que Duns Scotus, um franciscano, vai dizer que ela foi redimida por antecipação. É como se numa guerra as pessoas que estavam à frente da batalha fossem protegidas para que não se ferissem e fossem redimidas, salvas. Aqueles que se feriram são tratados, que é o caso, né, de quem teve o pecado original. Ela, desde a concepção, foi redimida pela redenção de Cristo. Então é nela que nós vamos encontrar tudo o que nós precisamos para chegar até o último dia fiéis a Jesus. Amém? O que ela disse para Deus como resposta ao anjo? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ergue os seus braços e dê a sua resposta para Deus. Feche os seus olhos. Deus não vai arrombar a porta do seu coração. Inclusive o Apocalipse vai dizer que aquela igreja de Laodiceia se perdeu tanto que Jesus estava fora. E vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar, vou sentar e vou cear com você. Então, com seus braços erguidos, fala para Ele agora: eu quero Jesus, eu quero a salvação. Eu quero a santidade. Aquilo que o apóstolo Paulo hoje disse claramente no versículo 4 da carta aos Efésios: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para que nós sejamos santos e irrepreensíveis no amor. Então agora ergue os seus braços e fala: eu quero ser santo, eu quero ser santo, eu vou ser santo, eu vou lutar todos os dias pela santidade, eu vou lutar todos os dias para viver a palavra, eu vou me colocar todos os dias na presença do Senhor, eu vou crescer espiritualmente, eu vou progredir. Faz uma aliança de progresso espiritual agora com Deus. Talvez você já tenha até uma caminhada de fé, talvez você já até participa da sua paróquia. Olha, você é até fiel à missa do domingo, você talvez participe de uma pastoral, você é do apostolado da oração, da Legião de Maria, da renovação carismática, das mães que oram pelos filhos. Eu não sei, mas Deus quer de nós no final deste acampamento um propósito de progresso espiritual, de renúncia da anomia, de tudo aquilo que esse mundo está vivendo. Eu quero pedir agora para mim e para cada um desses filhos e dessas filhas uma graça especial aqui neste santuário, que nós entendamos quem nós somos, que nós voltemos a olhar para nós como filhos amados e entender que como filhos nós temos que ser santos como o Pai do céu é santo. Então realiza isso agora, Senhor, no coração de cada um desses irmãos e dessas irmãs. Faz em mim, eu te peço, eu quero estar guardado no Imaculado Coração, que vai triunfar. No fim de tudo ele vai triunfar. Eu quero estar nesse Imaculado Coração, que é cenáculo, que é lugar de avivamento. Eu quero estar nesse Imaculado Coração quando a igreja perseguida, humilhada, caluniada, os cristãos perseguidos, eu estou ali nesse Imaculado Coração, aos pés da cruz,
sabendo que o melhor está por vir, que Jesus voltará e que com o sopro da boca dele ele aniquilará todo o mal. Vem agora, Espírito Santo, e sela o que cada um desses irmãos aqui e dessas irmãs estão dizendo. Os irmãos e as irmãs de casa estão dizendo. Nós queremos pedir, Espírito Santo, aumenta a nossa devoção à Virgem Maria, aumenta a minha devoção à Virgem Maria, aumenta o meu amor à Virgem Maria, o meu relacionamento com a Imaculada. Eu me consagro à Imaculada, ao coração imaculado de Maria. Eu me consagro a ti, Virgem Maria. Eu quero me consagrar ao seu imaculado coração. E estando aí seguro, eu diga todos os dias: faça-se em mim segundo a vossa palavra. Eu ouça todos os dias da sua boca, Virgem Maria: fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. Ergue os braços e ora por um instante no Espírito. Ora, solta a sua voz. Iera nala Maria nala bararielera nara marielera nara iriala mariera nara 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 iriera nala mara nara nara nara. Se alguém aqui foi seduzido pela astúcia do diabo, esmaga agora a cabeça da serpente, Virgem Maria. Se alguém aqui estava amarrado às obras diabólicas, esmaga agora, Virgem Maria, a cabeça da serpente. Se alguém aqui estava sob o domínio de um espírito de enganação, de falsidade, esmaga agora a cabeça dessa serpente diabólica. Se alguém aqui estava dominado por um espírito de divisão, que agora, Virgem Maria, a Senhora esmague a cabeça da serpente diabólica. Arranca os seus filhos e as suas filhas que aqui estão, os que estão de casa, de qualquer garra de Satanás. Arranca dos vícios, arranca dos pecados, arranca da indiferença a Deus, da indiferença ao próximo. Arranca das ideologias, arranca de todo e qualquer domínio mental desse tempo de confusão, e esmaga a cabeça dessa serpente diabólica, Virgem Maria, porque nós, cheios do Espírito Santo, vamos crescer na devoção à Senhora, e aqueles que são e serão mais santos são os que são e serão mais devotos da Virgem Maria. Iria na Maria eleira na labaria laria lá e era na lá. Reunidos aqui no cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar para nós seu auxílio. Pegue seus braços e cante. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. São Luís Grignon Maria de Montfort, ele vai dizer assim: no fim dos tempos, Deus suscitará grandes santos, apaixonados por Maria, para lutar contra os planos do demônio. E esses que Deus, nos fins dos tempos, separou, estão diante dos meus olhos. É você, é a sua família, somos nós. Olha para quem está do seu lado e diga: é nós. Olha para quem está do outro lado e diga: é nós. Deus suscitará
grandes santos. Segura na mão desse irmão, balança a mão dele e diga: no fim dos tempos, Deus suscitará grandes santos, apaixonados por Maria, para lutar contra os planos do demônio. Você vai sair dessa Eucaristia, do fim deste acampamento, com essa firme decisão de lutar bravamente contra os planos do demônio, porque Deus escolheu você desde a fundação do mundo para que você seja santo e irrepreensível no amor. E você e eu somos e pertencemos à Imaculada, aquela que esmaga a cabeça da serpente diabólica. Amém, 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 amém e amém. Glória a Deus. Eu fui separado para este tempo. Você foi separada para este tempo. Nós fomos separados para este tempo. Você que me ouve de casa, foi separado para este tempo. No fim dos tempos, Deus suscitará grandes santos, apaixonados por Maria, para lutar contra os planos do demônio. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.